Ok. Boa tarde, então. Como a gente tem pessoas externas ao programa, eu queria me apresentar. Eu sou a professora Cimeia Bevilacqua, atualmente coordenadora do programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. E eu quero cumprimentar e dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui presentes para a aula inaugural de 2022 do nosso programa. Colegas docentes, estudantes, pessoas que vieram também participar e também as pessoas que vão poder assistir depois a gravação da conferência no canal da Antropologia da UFPR no YouTube. Em nome do programa, eu começo agradecendo imensamente a professora Artionca Capiberibe, do Departamento de Antropologia da Universidade de Campinas, por ter aceitado prontamente o nosso convite, na verdade, a renovação de um convite que já tinha sido feito, né, há bastante tempo, mas o convite para ministrar essa aula inaugural, que está sendo realizada de modo remoto hoje, não mais em razão das restrições da pandemia, já que nós estamos voltando, acabando de voltar às atividades presenciais aqui, mas por uma razão bem mais leve, que é o fato da professora Artionca estar nesse momento em um período como pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. A conferência, como foi divulgado, tem como título A Guerra Normativa contra os Direitos Indígenas e o Presente e Passado Colonialista do Brasil. É claro que não é preciso a gente ressaltar a importância dessa temática e a importância de refletir sobre direitos indígenas no Brasil em uma perspectiva de longa duração, né? Mas, em particular, na conjuntura atual, né, o convite à professora Artionca e a escolha do tema dessa aula também tem assim, o objetivo de expressar compromissos permanentes do nosso programa, quer dizer, acadêmicos, políticos e éticos, tanto na formação de profissionais na área de antropologia e arqueologia, como na produção de pesquisa, nas atividades de extensão e em outras formas de atuação pública do programa, né? Eu quero agradecer também as pessoas que mais diretamente participaram da organização dessa aula inaugural, o nosso secretário do PPH, o Paulo Marins, que cuidou de todos os detalhes técnicos e, enfim, de tudo que era preciso para fazer isso acontecer e acontecer bem. A nossa aluna mestranda, Tatiana Oliveira, que elaborou o material de divulgação, e também a professora Edilene Cofassi de Lima, que vai fazer a apresentação mais oficial da professora Artionca daqui a pouquinho, e depois da conferência também vai mediar o debate, já que ambas têm áreas de atuação, de pesquisa bastante convergentes, né? E então isso tudo torna o debate mais produtivo. De novo, agradecendo, Artionca, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu passo, sem demorar mais, sem me estender mais, a palavra para Edilene. Obrigada, Cimeia. Bem-vindo a todos. Eu estou ficando feliz que a sala está enchendo mais, tá mais pessoas entrando, o que é habitual, né? Um pouquinho de atraso. E fiquei muito feliz, agradeço a Cimeia o convite para intermediar, apresentar a Artionca, né? Que devo começar dizendo, então, que eu não sei há quanto tempo eu conheço a Artionca, bastante tempo, né, Artionca? Embora sejamos bastante jovens, isso aconteceu no século passado, eu não consigo localizar exatamente onde, naquele finalzinho, né? Mas com certeza foi dentro da USP que a gente se conheceu. Bom, vamos lá. A Artionca Manuela Capiberibe, então, a nossa convidada para proferir hoje a nossa aula inaugural, o que é uma felicidade, então, reencontrá-la aqui, né? Graduou-se, né? Fez a graduação em Ciências Sociais na Unicamp, que é a mesma universidade, onde mais tarde ela também fez o seu mestrado, sob orientação do professor Robin Wright. Aqui é uma outra convergência entre nós, foi orientador dela e um dos avaliadores do meu mestrado, né? A gente vai se encontrando por aí. E no mestrado a Artionca tratou dos Palicur e o cristianismo, né? Também aos Palicur, ela dedicou seu estudo de doutorado na fronteira, né, do Amapá com a Guiana Francesa, e dedicou, né, no seu doutorado a tratar dos Palicur nessa fronteira
com a orientação da professora Aparecida Vilaça no Museu Nacional. Então, tem uma mudança institucional aí que acaba também refletindo no trabalho da Artionca. E desde 2014, como a professora Siné já mencionou, a Artionca é professora no Departamento de Antropologia da Unicamp. Continua a pesquisar os Palicu, assim, essa pesquisa de longa duração, como costuma acontecer com a gente na etnologia, no Brasil. E também, mais recentemente, ela vem discutindo os desdobramentos da temática indígena no Congresso Federal, quero dizer, no Congresso Nacional e no Senado, de um modo geral. Exatamente nesse momento que a Artionca fala aqui conosco numa plataforma virtual, a Siméia mencionou isso também, a Artionca está nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, como visitante, e nos cedeu, enfim, a sua companhia aqui. Há diversos artigos publicados pela Artionca em revistas especializadas, mas eu queria ressaltar aqui os 2 livros que ela tem publicado. Um que tem o belíssimo título, eu sempre achei isso, Artionca, do Batismo de Fogo, que é o mestrado da Artionca, foi publicado, está disponível na nossa biblioteca, e mais recentemente, nessa temática que ela vem tratando contemporaneamente, em 2018, junto com a historiadora Camila Dias, ela publicou Os Índios na Constituição. Lembrando que 2018 foi o ano que a Constituição brasileira completou seus 30 anos. E é importante, aquele marco de 2018, esse marco temporal mesmo dos 30 anos, discutir a Constituição, porque, como todos sabemos, a Constituição de 1988 marca o período de redemocratização do Brasil e foi um momento muito importante, não só o Brasil, de um modo geral, enquanto nação, mas para a discussão de uma legislação indigenista. E nessa Constituição foram assegurados robustos direitos aos povos indígenas, que estão condensados nos artigos 231 e 232, e assegurava os direitos aos indígenas de permanecerem exatamente as pessoas que eles eram e que eles são, sepultando de uma vez o expediente da aculturação, essa ideia tão anacrônica que permanecia em textos anteriores, no antigo Estatuto do Índio, e por aí vai na legislação indigenista. Nesse exato momento, como vocês devem saber, há centenas de indígenas de diferentes cantos do Brasil, reunidos em Brasília, lutando pela manutenção desses direitos. A Constituição esteve, desde 1988, ameaçada. Então, como ocorre em todo o abril indígena, no acampamento Terra Livre, lá estão eles, vigilantes, como sabemos, tentando assegurar aqueles 2 artigos da Constituição que são preciosos, e que são permanentemente ameaçados. É sobre isso que a Artionca veio nos falar, sobre as ameaças que rondam os povos, que desde sempre, infelizmente, eu estou dizendo sem qualquer exagero, estiveram ameaçados, sendo inevitável dizer que a ameaça é incessante, ela é constante, e esse é o estado normal do direito dos indígenas. Eu, como etnóloga que sou, eu arrisco a invadir a fala da nossa convidada, por certamente é muito difícil não se deixar afetar, nesse contexto atual, sobre a manutenção e a continuidade desse projeto excludente, que vigora entre nós desde o século XVI, e é um prolongamento na história que é extenuante também. Se é para a gente que os acompanha, imagina para eles o que é isso, para eles, os indígenas permanentemente ameaçados. Bom, a Artionca, como está no convite a vocês, vai apresentar a conferência Guerra Normativa contra os Direitos Indígenas, presente e passado colonialista. Quero agradecer a Artionca de novo, como etnóloga, que sobre você poder compartilhar essas ideias conosco, as suas ideias conosco e dar, assim, a sua perspectiva sobre esse contexto que é tão apavorante, de uma certa maneira. Eu acho que a gente tem que parar
de ter medo de dizer certas palavras, né? O contexto atual é assombroso, e ter alguém que estuda isso de perto, que tem acompanhado, né, esse debate, que é um debate que ameaça a Constituição, que eu falei, mas mais do que ameaçar a Constituição, que ameaça os povos indígenas, né? Esse prolongamento. Obrigada, Artionka, por estar aqui. É muito bom poder te ouvir e saber quem acompanha de perto. Isso a gente acompanha. Eu me sinto assim, eu acompanho um pouco à distância, né? E é um prazer ouvir quem acompanha isso de perto, com a seriedade que o assunto merece. Né? Obrigada, Artionka. Obrigada aos convidados que agora estão aqui na sala também. Bom, tá comigo? Sim. Muito obrigada, Edilene, pela apresentação tão detalhada. Eu acho que você adiantou, de uma certa forma, a discussão que eu vou fazer aqui e apply o terreno para ela. Bom, boa tarde, né? E a tarde, né? Boa tarde a todas, todos, todes. Eu agradeço muito o convite e a honra de proferir essa aula inaugural, que me foi feita pela professora Cimeia Bevilacqua, né? E eu sei que o corpo discente esteve envolvido no outro convite, naquele convite lá atrás, né? Então, eu sou muito grata a essa recepção, né? E, como eu disse, também a introdução que a professora Edilene Cofassi de Lima fez. Dessa fala, né? Também quero agradecer, já adiantando, ao Paulo Marins, que vai me dar um apoio aqui na apresentação com os slides, né? E, bom, eu vou meio direto ao assunto, né? O título dessa conferência ficou longo e não está muito bonito, não é muito harmonioso, mas eu acho que ele traduz exatamente o que eu vou apresentar aqui, né? Que é essa disputa em torno de leis, decretos, portarias e outros instrumentos jurídicos que cercam o direito dos povos indígenas à terra, né? A ter uma terra nas quais, a ter terras nas quais eles possam se garantir contra invasores e usurpadores, em outras palavras, e em termos mais contemporâneos, contra grileiros, desmatadores, garimpeiros, mineradoras, projetos do Estado, que são chamados de projetos de desenvolvimento econômico e social, como são as hidrelétricas, linhas de transmissão, estradas e todo tipo de ação que costuma se impor de maneira violenta sobre os povos indígenas, as comunidades quilombolas e tradicionais, em nome de um modelo de desenvolvimento econômico que é pautado na exploração não sustentável dos biomas, que exploram o planeta como se ele sempre pudesse se recompor e oferecer infinitamente suas riquezas, né? Próximo, por favor. Então, essa fala, como lembrou a Edilene, ela coincide com o momento da maior mobilização indígena do país, que é o acampamento Terra Livre, que está hoje na sua 18ª edição. E num ano complicado e decisivo, né? E nesse momento ele prevê reunir cerca de 7.000 indígenas de todos os cantos do país. Imaginem o esforço disso, né? O esforço disso, mas é um esforço do tamanho da necessidade de fazer frente aos ataques sobre os quais eu vou falar aqui, mas sobre uma parte deles. Próximo, por favor. Então, a questão que organiza essa apresentação é por que há uma disputa normativa em torno das terras indígenas? Essa pergunta, ela se desdobra em mais duas. Quando e como essa disputa em torno de leis virou um campo de batalha? Vou tentar mostrar que essas questões remetem a uma história mais profunda sobre o Estado brasileiro, mas que seus desdobramentos contemporâneos permitem dizer que, nesse momento, a gente vive hoje
no Brasil uma espécie de tempestade perfeita. Próximo, por favor. Essa expressão é uma expressão que significa uma situação desfavorável, que é agravada por uma inesperada combinação de circunstância, sendo transformada em uma catástrofe. A situação desfavorável é o ataque direto e remitente aos direitos indígenas, que se iniciou logo após a promulgação da Constituição de 88, como lembrou a Edilene, e vai se aprofundando na medida em que os governos federais do período democrático pós-ditadura vão se sucedendo. E esses ataques atingem uma temperatura muito alta nos governos Dilma Rousseff, e isso se deu, por um lado, por conta da política desenvolvimentista de Rousseff, que ela herda, na verdade, dos governos Lula, mas que também é marca dos governos dela, né? E um dos exemplos mais acabados disso é a construção da hidrelétrica de Belo Monte, né? E, por outro lado, a temperatura se eleva pelo fortalecimento das bancadas setoriais no Congresso Nacional, que giram em torno do agronegócio e da mineração, mas que vão se combinando com outras bancadas, como a bancada da Bíblia, que reúne representantes de religiões conservadoras, e a bancada do lobby das armas, conhecida como a bancada da bala. Essa situação desfavorável foi agravada pela eleição inesperada, em 2018, de um legítimo representante dessas bancadas setoriais, né? Ou seja, um legítimo representante da bancada da mineração, da bala, e um membro titular do chamado Centrão, né? E a catástrofe a gente está testemunhando. É um aumento expressivo do desmatamento, não mais só no Arco Sul da Amazônia, né? Invasão de terras indígenas, de unidade de conservação, violência no campo, com assassinato de líderes indígenas, quilombolas e agricultores, poluição dos rios, descaso com a saúde indígena, com crianças morrendo de malária e desnutrição, e por conta também de medidas demoradas e pífias para o combate à pandemia da Covid-19. Fragilização da proteção dos territórios dos indígenas em situação de isolamento voluntário, entre vários outros crimes. Mas eu quero ir agora para a questão que organiza essa fala. Por que há uma disputa normativa vinculada à exploração de terras indígenas? E aqui a gente tem que voltar à Constituição de 88. Essa Constituição, que não à toa é conhecida como Constituição Cidadã, garante direitos humanos fundamentais e foi construída por um Congresso Nacional formado por representantes de quase todos os segmentos sociais, que era uma situação muito diferente. O Brasil acabava de entrar num processo de redemocratização e teve uma mobilização, por favor, no slide 4, teve uma mobilização muito forte. Por conta dessa mobilização, a representação no Congresso foi muito diversificada e muito popular. E hoje não é assim que acontece, a gente pode voltar a isso no final da fala, né? Então, foi num contexto de uma constituinte participativa, iniciada em 1986, que se deu a luta para conquistar um capítulo exclusivamente voltado aos povos indígenas, o primeiro das 7 constituições que constam na história do Brasil, né? Agora, se puder colocar o slide, acho que deu um problema, né? Ao slide 5. Bom, eu vou continuar aqui. Esse capítulo exclusivo, esse aí, obrigada. Esse capítulo que é exclusivo
voltado exclusivamente aos direitos indígenas, que é intitulado Dos Índios. Ele comporta 2 artigos, né, que eu botei aí os textos integrais. O 231, que reconhece aos povos indígenas suas línguas, costumes, organização social e tradições, e o direito originário às terras que eles tradicionalmente ocupam, e o artigo 232, que outorga aos povos indígenas o direito de se defender em juízo, e com isso derruba o Estatuto da Tutela, e com ele a noção de integração. Eu vou voltar a esse tema mais adiante aqui na fala. A garantia da terra e a garantia da autodeterminação, que resultam desse capítulo, são fundamentais para a existência de um futuro em que os povos indígenas estejam presentes. Eles sabem disso, né? E são justamente esses 2 aspectos que estão no centro dos ataques sobre os seus direitos. E o que move esses ataques é uma concepção de mundo que não enxerga modos de existência que não se adequem a uma exploração do planeta, cujo objetivo é transformar a natureza e a força de trabalho dos humanos em recursos monetários. Esse tipo de ação que a gente está vendo acontecer hoje, na verdade, espelha ações do nosso passado colonial, que começaram a ser executadas, né, desde o período mercantilista e se mantêm firmes no capitalismo. Eu vou tomar aqui um exemplo, o primeiro exemplo que aconteceu recentemente. Por favor, próximo slide. Em meados de março, foi aprovada no Congresso Nacional desse ano, março desse ano, o Congresso Nacional aprovou a urgência do PL, Projeto de Lei 191. Esse projeto de lei ele tinha sido apresentado em janeiro de 2020 pelo governo Bolsonaro, pela presidência, por meio do ministro da Justiça à época, o senhor Sérgio Moro. E naquela época, o projeto foi chamado pelo movimento ambientalista indígena de PL da devastação, né? A tramitação do PL foi travada porque teve uma forte mobilização no movimento indígena e porque logo na sequência veio a pandemia e outros assuntos entraram em pauta. Hoje, o PL 191, que está sendo chamado de PL X tudo, porque assegura a intrusão da exploração mineral, hídrica e hidrocarbonetos, como o petróleo, e desentrava o processo de legalização da mineração nas terras indígenas, regulamentando garimpagem e outros empreendimentos que já estão instalados, porque, a gente nesse momento, está vivendo um faroeste no país, né? Então, o direito, por exemplo, à consulta livre e esclarecida, às populações atingidas por projetos que vão se colocar dentro das suas terras, tudo isso não foi considerado, né? E, na verdade, não teve nem processo para isso, porque o que acontece é um banditismo nas instalações, né? Então, eu me sinto bem à vontade para falar que é um banditismo, porque colocar esse tipo de empreendimento, que garimpagem não dá para se chamar de empreendimento, mas permitir a invasão bater de frente com a Constituição, mas não só, com as convenções internacionais assinadas pelo Brasil. Ou seja, essas convenções têm estatuto e força de lei no país. Mas, enfim, é o faroeste, né? Ou a catástrofe. Então, essa tramitação do PL agora, que está acontecendo em regime de urgência, se deu de uma maneira totalmente oportunista, fundamentada na guerra Rússia-Ucrânia e em um possível desabastecimento de fertilizantes, já que estes são importados do leste europeu, né? O que fertilizante tem a ver com a terra indígena, né? Bom, Bolsonaro
aproveitou essa deixa para pressionar pela aprovação do projeto-lei, argumentando que é preciso explorar o potássio que está nas terras indígenas e é elemento necessário na produção dos fertilizantes, que, por sua vez, são um produto vital ao agronegócio. Então, está tudo ligado, né? A ciência, ela, obviamente, ela se contrapõe a esse discurso, né? E vai dizer que não há necessidade de buscar potássio nas terras indígenas. Mas não se trata de uma questão de conhecimento, de ciência. Se trata de vontade política. Em outras palavras, é a guerra no leste europeu alimentando a guerra contra os povos indígenas por meio de uma retórica que remete àquilo que a filósofa belga Isabelle Stengers chama de alternativas infernais do capitalismo. Então, já que abrimos mão da nossa produção própria de fertilizantes, porque isso foi feito nesse governo, e estamos dependentes da Rússia, não podemos fazer outra coisa senão impactar com poluição e devastação as terras dos povos indígenas. Mas o que eu quero falar com isso é que esse tipo de ação se sustenta em uma mentalidade que vem sendo reproduzida há muito tempo, há séculos, na verdade. E para defender esse ponto, eu vou me valer de um estudo muito bem fundamentado do historiador e antropólogo John Monteiro, que infelizmente nos deixou em 2013 num trágico acidente de carro. Mas o trabalho do John é fundamental assim, para entender essas ligações profundas, né, ou essa mentalidade profunda que está entranhada, né, num modo de agir político da história do Brasil. Então, John, no livro Os Negros da Terra, de 1994, próximo slide, por favor, ele vai trazer a público de maneira documentada e comprovada a escravização e aniquilação indígena dos primórdios da Vila de São Paulo, confrontando dessa forma uma falsa imagem alimentada no imaginário brasileiro e difundida no sistema escolar do país, né? Até hoje é uma coisa tão impressionante que, a despeito de toda a discussão, ainda há essa ideia e essa transmissão de uma noção de que os indígenas teriam se recusado a trabalhar, né, ou mais exatamente a serem escravizados, né, pelos senhores portugueses, né? John Monteiro demonstra nesse livro como a escravização indígena pelos paulistas se desenvolveu seguindo os mesmos princípios. Primeiro, ela ocorreu, né, desmentindo a ideia de que os indígenas teriam se recusado a trabalhar. E depois ela vai acontecer seguindo os mesmos princípios da exploração econômica que regia a escravização dos africanos. E mesmo que houvesse restrições morais colocadas pela Igreja e uma legislação restritiva em relação à exploração dos indígenas, né, que era adotada pela coroa portuguesa. John Monteiro mostra que essas débeis salvaguardas não significavam nada frente ao que o Brasil ofertava de riquezas econômicas. E isso fica explícito na fala de um bandeirante, do bandeirante Domingos Jorge Velho, ao argumentar em favor da tomada dos indígenas como escravos ao arrepio da lei. Ele diz o seguinte, próximo slide, por favor. E se, ao depois de escravizar os indígenas, nos servirmos deles para as nossas lavouras? Nenhuma injustiça lhes fazemos, pois tanto é para os sustentarmos a eles e a seus filhos, como a nós e aos nossos. E isto bem longe de os cativar, escravizar, né? Antes que se lhes faz um irremunerável serviço em os ensinar a saberem lavrar, plantar, colher e trabalhar para seu sustento,
coisa que antes que os brancos lhe ensinem, eles não sabem fazer. Por favor, próximo slide. Em 2017, numa reunião com lideranças indígenas do Mato Grosso do Sul, o ministro da Justiça do então governo Michel Temer, pós-golpe de 2016, o ministro Torquato Jardim, ao ser questionado sobre a paralisação dos processos de demarcação de terras indígenas, deu a seguinte resposta: precisamos encontrar uma viabilidade técnica para as terras. Necessitamos tornar a terra útil. E, avançando nesse raciocínio, ele vai dizer que aspas, precisa estabelecer uma relação econômica de custo-benefício com a terra que justifique vocês, indígenas, permanecerem nelas. Fecha aspas. Por fim, nessa reunião, ele pergunta à plateia de cerca de 50 lideranças indígenas, aspas, será que é só mais terra que vocês precisam? Fecha aspas. Sem ter a resposta, ele próprio vai arrematar. A solução pode ser não mais terra no sentido físico, pode ser bolsa de estudo em escolas técnicas, inseri-los no mercado de trabalho para serem parte do século XXI e parar de pensar em terra pela terra. A negociação de vocês com o Congresso Nacional e com o orçamento sempre muito apertado no Ministério da Justiça pode não estar mais baseada em terra física, mas em grãos para uma produção de agricultura de grande escala, em implementos agrícolas e em agroindústrias. Fecha aspas. O eco da fala do bandeirante do século XVII é muito evidente e expõe cruamente a mentalidade colonialista dos gestores desse país, porque aquilo que devia fazer parte do passado, está enterrado no passado, continua vivo e presente. Essa proposta dele de estabelecer um custo-benefício para as terras indígenas ou de torná-las úteis está intrinsecamente ligada à política de formar mão de obra para ser inserida no mercado de trabalho. E sempre pensando que não é formar mão de obra técnica, qualificada, nada disso. Tirar a terra dos povos indígenas para que eles não tenham outra saída senão ir trabalhar, fazer trabalhos precarizados nas lavouras dos grandes latifundiários. Né? Então, volta ao ministro Torquato Jardim, porque ele, de fato, tentou construir uma política de governo nessa direção. Né? E foi dele a proposta de um projeto de lei que visava solucionar, palavras dele, solucionar o problema da exploração mineral e dar autossuficiência aos indígenas. Né? Na sequência do anúncio dessa ideia, da ideia desse projeto de lei, ele vai editar uma portaria. Próximo slide, por favor. Essa portaria, ela institui um grupo de trabalho, e aí eu vou citar a portaria, com a finalidade de formular propostas, medidas e estratégias que visem a integração social das comunidades indígenas e quilombolas. Fecha aspas. Claro que teve uma reação muito forte do movimento indígena, de indigenistas, o Ministério Público Federal, a Sexta Câmara entrou em ação, e denunciaram e bloquearam, denunciaram o teor assimilacionista e conseguiram derrubar a portaria. Enfim, o novo, ensinar os indígenas a lavrar, plantar, colher e trabalhar, é fazer deles mão de obra barata para o agronegócio e resolver o problema da exploração de minérios nas suas terras. E isso, lembrando que no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por conta, principalmente, da situação absurda das terras indígenas lá, que são minúsculas, que ocupam espaços insuficientes, os indígenas já se encontram submetidos a um processo exploratório violento.
Bom, eu vou repetir aqui. A alternativa infernal do capitalismo proposta para aprovação do PL 191, aquele PL X-Tudo, de abrir as terras a todo tipo de devassa em favor do agronegócio e da mineração, justificando isso como algo necessário para o crescimento do PIB nacional, está diretamente relacionada a essa mentalidade colonialista, que não é um atributo exclusivo do atual governo do país, mas é uma política de Estado que se consolidou de maneira prevalente e pervasiva, né? E aqui, um exemplo bem acabado disso é a chamada integração à comunhão nacional, né? Que está naquela lei, no Estatuto do Índio, sobre o qual a Edilene falou na apresentação da fala, né? Essa política de integração à comunhão nacional foi uma política de Estado do século XX, né? Que ajudou a forjar um estereótipo para os povos indígenas que perdura até hoje a revelia da vontade deles, né? Essa política é fortemente vinculada ao período da ditadura civil-militar, de 1965 a 89, e ela conseguiu construir um não lugar para os indígenas no território brasileiro, justamente para aqueles que são os habitantes originários desse território, aqueles que precedem a própria existência do país chamado Brasil. Então, de acordo com o ideário dessa política, para ser legitimamente indígena, é preciso viver nu no meio da floresta ou da selva. Selva é, aliás, o termo que origina a palavra silvícola, termo que é utilizado para designar os povos indígenas na Lei 6.001, que é a lei promulgada em 1973, que é conhecida como Estatuto do Índio e que ainda é vigente, embora ela contradiga a Constituição. Então, nessa lei estão as definições de índio ou silvícola e a noção de integração, né? Próximo slide, por favor. O artigo 1º dessa lei, que é onde estão essas definições, né, diz o seguinte: esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas com o propósito de preservar sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Bom, tem uma contradição aí no caput da lei, né? Mas vamos lá. E aqui a gente tem o projeto do Estado para os povos indígenas, integrá-los à comunhão nacional, ou nas palavras do ministro Torquato Jardim, próximo slide, por favor, inseri-los no mercado de trabalho para serem parte do século XXI. Isso também está nas falas recorrentes, tipicamente grotescas, do atual governante do país, como, por exemplo, quando ele diz o seguinte: por que manter índios em reservas como se fossem animais em zoológicos? Também está nos pronunciamentos de um outro ilustre detrator dos povos indígenas, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI, Augusto Heleno. As falas desse ator político são muito explícitas em relação ao que pensam estes sujeitos sobre o que deveria ser feito com os indígenas. Um episódio ocorrido na pandemia é bem ilustrativo disso, né? O STF, vendo que provocado pelo Ministério Público pela inoperância do governo federal em relação aos indígenas, obrigou o governo federal a montar uma mesa de situação, ou seja, um grupo de discussão para a gestão das ações de combate à pandemia da Covid-19 entre os povos indígenas. E numa dessas reuniões, né, da mesa de situação,
ao ser cobrado pela inépcia do governo, esse general, o general Heleno, respondeu aos berros, né, que a questão indígena deveria ter sido resolvida há 50 anos no Brasil. Ele não disse exatamente como isso deveria ter ocorrido, mas a gente pode imaginar que numa situação mais branda seria por meio da famosa integração. Numa mais pesada, bom, façam suas ideias aí. Ele também disse que os povos indígenas encontrados fora de terras demarcadas seriam tratados como produtores rurais e orientados a buscar atendimento do SUS, como qualquer cidadão. Palavras dele. Bom, mas voltando a como o Estado construiu um estereótipo falso e danoso para os povos indígenas, do qual ainda não foi possível se livrar, né? Pelo contrário, ou seja, o processo, a conjuntura histórica no Brasil estava avançando e, a partir de 2016, ela sofre um retrocesso, assim, ou entra nesse processo que eu estou chamando de catástrofe, né? Então, eu vou pegar agora um trecho da Lei 6.001, que é onde está definido quem são os sujeitos aos quais a lei se aplica. Próximo slide, por favor. Artigo 4º, os índios são considerados, 1, isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. 2, em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. 3, integrados, quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos de sua cultura. Observem que em vias de integração é um eufemismo para em vias de dependência, porque afinal eles vão necessitando cada vez mais dos demais setores da comunhão nacional para o próprio sustento. Isso está explícito na lei, né? Não tem como dizer que não está aí, né? Ou seja, e uma vez integrados, gozando do tal pleno exercício dos direitos civis, os povos indígenas não teriam mais a cobertura do Estado destinada a eles. É daí que vem a frase, vai procurar o SUS, né? Mesmo que eles continuem preservando seus usos, costumes e tradições. Em outras palavras, os indígenas considerados integrados são liberados da tutela do Estado, emancipados, como os menores de 18 anos podem ser emancipados por seus pais ou responsáveis legais. Emancipação é algo importante e desejado, mas o significado dessa emancipação aí é outro, né? É simplesmente desobrigar o Estado de garantir os direitos indígenas, né? E isso também está na letra da lei. Próximo slide, por favor. Dos princípios e definições. Artigo 2º. Cumpre a União aos Estados e aos municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos. 2. Prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional. Ou seja, os chamados integrados ficam totalmente descobertos. Bom, eu vou caminhar para o encerramento da fala, né? E eu podia aqui falar de muitos outros projetos de lei, de muitas propostas de emenda à Constituição, portarias, decretos, etc. Vão sendo lançados como granadas sobre os direitos indígenas, né? Conformando essa guerra normativa da qual eu estou falando aqui.
A cada momento, você vê o movimento indígena e seus apoiadores lutando contra uma nova sigla e um novo número. Sigla e número que significam ameaças reais às suas vidas, né? E aqui apresentei o PL 191, rapidamente, a portaria 541 e a lei 6.001. Elas são parte desse arsenal de guerra mobilizado contra os povos indígenas, né? E o que eu estou tentando mostrar é que essa guerra travada por meio de normas, leis, instrumentos legais, não é uma guerra recente, faz parte do modo pelo qual o país se estruturou e está relacionada à mentalidade que ordena essa estrutura, né? E a luta para mudar esse cenário tem que ser travada na arena política, né? É preciso transformar urgentemente a representação da população no legislativo e no executivo e tornar o judiciário mais transparente. Não falei dele aqui, mas ele é um agente que, ora, ajuda, ora, prejudica enormemente, né? E os povos indígenas, eles sabem disso, eles estão fazendo isso, essa grande mobilização que está acontecendo agora em Brasília, ela visa barrar os retrocessos e pautar as demandas por políticas públicas que afetam as populações indígenas, né? E eles também atuam entrando diretamente com ações judiciais, como o artigo 232 permite que façam, né, da Constituição. E agora, essas representações no âmbito do judiciário são feitas por meio de advogados indígenas, né, o que dá uma força simbólica e dá um outro entendimento, porque é o próprio representante da causa que está defendendo ela na frente dos mais diversos tribunais do país, né? E um outro movimento que os povos indígenas vêm fazendo é o de buscar eleger representantes seus no legislativo e executivo. Próximo slide, por favor. Esse não é um movimento muito consensual no movimento indígena, né? Essa busca por se colocar no cenário político partidário. Mas eu estou vendo esse movimento como irreversível, né? Agora, na legislatura de 2018, foram apresentadas 131 candidaturas indígenas. Agora, novamente, há um forte movimento e há uma das maiores líderes do movimento indígena, que é a Sônia Boni Guajajara, vem candidata a deputada federal por São Paulo, nesse ano. Bom, mas isso aí é tudo uma outra conversa. Obrigada, eu encerro por aqui. Obrigada, Artionka. É bom te ouvir, né? Isso, né? A premência dessa discussão, que não tem como ser adiada. Eu imagino, né? Falando como etnólogo, alguém que é mais próximo dessa discussão, na verdade, essa discussão nunca foi adiada dentro da etnologia, né? Mas, assim, é o momento de arrebentar a bolha, digamos assim, né? A bolha da etnologia tem que contaminar todo o resto, como foi, né? É importante lembrar disso aqui, por ocasião do projeto de emancipação do ministro Rangel Reis, nos últimos anos do período militar, que queria usar o expediente da emancipação, quando o cacique Juruna pedia para sair do Brasil, exatamente para ir denunciar o Brasil no Tribunal de Haia, né? E os militares quiseram negar, e negavam, quer dizer, e queriam negar, e juntaram isso a essa ideia de emancipar os indígenas, que seriam aculturados, já integrados à comunhão nacional, que era um expediente que camuflava a apropriação das suas terras. Então, porque indígenas aculturados, integrados, seja lá os
substantivo usado, não precisariam mais de terras, né? Era isso, supostamente não precisariam mais de terras. E naquele momento, eu tenho impressão, né? Naquele momento foi isso que aconteceu, o famoso encontro no Tuca, né? Na PUC de São Paulo, que no final do regime militar, enfim, na questão indígena, confluíram estudantes, artistas, operários e tanta gente, né? Na defesa disso. Naquele momento, digamos assim, a bolha estourou. Né? Eu acho que é o momento de estourar a bolha de novo, né? Quer dizer, de novo, esse avanço, né, sobre os artigos 231 e 232 da Constituição. O 232 eles não estão olhando tanto, não, é o 231, né? Que assim, os direitos originários sobre suas terras, né? E você querer dizer o que essa terra deve fazer, né? Assim, esse conceito de produção que é uma produção sempre pecuniária, eles produzem tantas outras coisas que não têm valor monetário, né? Essas não importam, né? Então, a produção de vida não importa, importa a produção de lucros e dividendos, digamos assim. Então, enfim, você dá, né, assim, esse panorama do que é essa crise, né? Uma crise que é também ela conceitual, se a gente for discutir o que é produção, né? Produção de vida também é uma produção, né? Uma vida diversa desse nosso modelo é produção. E até, assim, agradecendo você, foi muito bonito recuperar, né, o trabalho do John Monteiro, porque o John Monteiro, lá no final do século passado, enfim, na década de 90, o Neus da Terra, mostrando a existência de escravidão indígena no Brasil, estava tentando mostrar, estava falando exatamente disso, né? Que você não submete povos e avança, né, sobre a sua mão de obra sem, né, sem deixar rastro. Eles deixaram rastro, e a gente vai, né, esse retorno nosso, eu acho, os documentos estão mostrando, né, as pegadas, digamos assim, né, os rastros, nesse sentido, as pegadas que estão impressos, né, no caso, nesses vários papéis, dizendo disso lá, desde a escravidão indígena, essa apropriação dessas terras agora, enfim. Queria te agradecer muito por ter lembrado do John, né, porque isso, né, não é diverso do que está acontecendo agora, não é mais a mão de obra, é a terra, né, o significado tão diferente de que ter a terra que gera lucro e a terra que gera vida, né? Que dá para voltar para Stan Getz também para pensar isso, né? O que é produção de alguma coisa. Bom, antes que eu indague qualquer coisa, a Cimeia já havia chamado todos aqui no chat, para quem tiver perguntas para colocar aqui. Então, eu acho que abrimos as questões, a Chonca, para continuar essa conversa que pode, né, enfim, se prolongar nesse momento tão importante. Alguns presentes arriscam alguma questão? Eu sei, não abri ainda, não fundou também. Não, vou fazer uma pergunta enquanto as pessoas vão se animando a fazer as perguntas ou no chat ou aqui. Primeiro, eu queria agradecer a Chonca pela exposição, que dá um quadro, assim, conectando, né, muitas coisas que a gente, às vezes, que permanecem um pouco dispersas, e é muito importante a gente ter uma condensação dessa discussão e dos seus vários desdobramentos. E é isso que eu queria, assim, ouvir um pouquinho mais de você. Porque, normalmente, a gente tende a pensar, assim, a questão dos direitos indígenas em termos do embate entre povos indígenas e Estado Nacional. Mas aí, assim, o que a gente vê, isso que talvez você possa falar um pouco mais, conhecendo, assim, as entranhas da proposição e da tramitação do PL 191, e a ideia, e assim, o fato de que um argumento para a tramitação com regime de urgência tenha sido a guerra no leste europeu, isso traz de forma mais visível uma coisa que às vezes passa completamente despercebida, que é a inscrição na própria legislação brasileira
de interesses geopolíticos e econômicos claramente imperialistas, né? E que, nesse caso, assim, a autorização de empreendimentos de mineração estrangeiros e que, evidentemente, tendem a se dirigir, né, a terras indígenas, isso passa a estar inscrito na própria legislação nacional. Então, modifica ou assim, acrescenta alguma coisa naquilo que normalmente a gente pensa como embate Estado-povos indígenas. Eu acho que essa conexão imperialista transnacional teve sempre lá, desde que o Brasil é Brasil, desde sempre. Mas aqui tem um impulso novo, parece, no período atual, e que também, assim, ele vai acontecendo um pouco na contramão ou em contradição, e um tipo de contradição deliberada, com o discurso nacionalista, da soberania nacional, da defesa da Amazônia contra a cobiça externa, aquela conversa toda que a gente conhece desde a ditadura militar, né? Então, assim, é sobre isso que eu gostaria, se você pudesse estender um pouquinho mais. Obrigada. Eu vou ver se eu consigo responder, porque nosso amigo, colega Piero Lerner, que eu acho que estaria mais autorizado a dar essa resposta, mas o que eu enxergo é que nesse governo, e eu não falei disso aqui, eles fazem um cruzamento de interesses econômicos, pauta moral, né? E soberania nacional. Eles cruzam esses três elementos, né? E aí, nesse cruzamento, algumas coisas que vigiam no regime militar, que eram mais, assim, eram delineadas de uma maneira mais reta, elas ficam mais confusas, né? Então, eles estão privatizando os recursos nacionais, Eletrobras, querendo privatizar a Petrobras, e é um regime ultramilitarizado, né? Tem 10 mil militares no governo, essa é a última informação, né? Com as terras indígenas, eles vão acionar o discurso da soberania nacional vinculado ao interesse econômico. Eles são absolutamente, esses milicos de hoje são entreguistas, para ser bem clara, né? Eles vinculam essas duas pautas, né, o tempo todo que acham necessário. Então, eles querem explorar minério nas terras de fronteira, né? Eles vão puxar o precedente que foi aberto nas condicionantes do processo Raposa Serra do Sol, que é uma embrulhada jurídica que envolve políticos locais de Roraima, judiciário local, judiciário federal e interesses econômicos, né? Porque econômicos e de soberania nacional. Então, onde tem interesse, onde tem possibilidade de explorar recursos hídricos, necessidade de abrir estradas para atividades militares, eles vão relativizar o direito indígena à terra, né? Então, essa... Então, a questão geopolítica em relação à Amazônia, eu vejo ela hoje como bastante diferente. Por exemplo, um dos atores que estão nessa frente, tudo gira em torno desse cruzamento, né? E tendo a terra como o principal valor. A terra é o valor, né? Então, uma das estratégias uma delas é ocupar violentamente, né? Invadir, tarará. A outra é colocar missionários onde tem povos indígenas em isolamento voluntário, né? Atrair esses povos.
E esse é o mecanismo do período colonial, né? Era isso, os missionários tinham uma função ali de converter, educar e transformar as populações indígenas locais para integrá-las, não era esse o termo, obviamente, é um anacronismo falar assim, mas era para que elas fizessem parte do grande projeto colonizador da época. Então, eu vejo claramente esse movimento sendo retomado, né? Por isso que eu quis ir lá no trabalho do John, né? E para explicitar, primeiro que a gente não se libertou totalmente, a gente começa os 30 anos pós-Constituição, nesses 30 anos pós-Constituição, houve avanços, né? Todo um trabalho voltado a considerar as diversidades socioculturais, a garantir, a demarcar terras, né? Teve um processo grande de demarcação de terras que aí vai se enfraquecendo, né? Nos anos 2000, 2010, vai diminuindo, e não é por falta de demanda de terra, né? É por pressão, porque aí as terras indígenas começam a obstruir, né, a atrapalhar a expansão de projetos econômicos pautados por um outro modelo, assim, um modelo retrógrado, né? Nós ainda estamos no sistema de como que falava de produção de matéria-prima. Commodities desde o século XVI. Exato. Hoje se chama commodity, mas é matéria-prima. Sim, é isso. Isso. E a ciência, e aí a ciência que poderia trabalhar junto, ela não é chamada, porque eu sinceramente não entendo muito bem por quê, porque a gente poderia pensar, aqui talvez entre os interesses estrangeiros, não interessa aos grandes impérios, né, que o Brasil se torne um país que consiga ser autossuficiente na produção de combustíveis fósseis, né, na produção de alimentos também, né? Não interessa, ele precisa estar vinculado nessa rede que põe todo mundo independente um do outro. É o que a gente está vendo agora nessa guerra, né? A Rússia, parte da Europa é dependente da Rússia em relação ao gás, né? E os Estados Unidos, de repente, viraram melhores amigos da Venezuela, né? Não importando que era um país, como que eles chamavam? Um país de ditadura comunista e tarará, tarará. Então, é isso, o Brasil avançou bastante nos governos Lula, nos primeiros governos Lula, Dilma, e depois aí vira um embate, e aí, por isso que eu falo do Congresso Nacional, porque havia, por mais que tenha acontecido Belo Monte e outras, né, nos governos Lula e Dilma, e todo o PAC, que é uma concepção muito vamos desenvolver atropelando, né, essa ideia, e por mais que isso tenha acontecido, havia dentro do governo uma disputa por outro tipo de modelo, né, e outras ações. Hoje a gente está completamente rendido ao modelo de terra arrasada, né? Eu não sei se eu respondi. Quando fala de conjuntura nacional, parece que é muito grande, né? E muita coisa para poder responder. Mas o interessante é pensar como, para mim, né, como as terras indígenas são
um dos elementos nessa disputa e um dos elementos centrais, porque eles também, quando o movimento indígena faz sua luta, né, e expõe a necessidade de manutenção do seu direito à terra, ele mobiliza outras questões e ele mobiliza um simbólico também para os não indígenas que conecta com a climatologia, o aquecimento global, vai se estendendo, né? As pessoas vão achando sentido naquilo para a vida delas também, para o futuro do planeta, né? E, ao mesmo tempo, não cabe aos indígenas carregarem esse fardo nas costas, né? Então, é isso, uma disputa. Por isso que eu queria mostrar a lei que ainda é vigente, a 6.001, que é o Estatuto do Índio, e da qual fazem uso os tribunais locais, vira e mexe se precisa, e aí vira uma guerra jurídica, e quando vira uma guerra jurídica, vira uma embrulhada que leva anos para ser resolvida, né? Por mais que a Constituição seja a Carta Magna, ou ela se sobrepõe a essa lei, mas vira e mexe, como a lei é vigente, e não tem como tirar, porque para modificar a lei, teria que fazer toda uma discussão dentro do Congresso Nacional, que é ele que mexe no texto da lei. Na normatização, né? A normatização. Tem um projeto de lei lá que tramita desde 1993 para mexer no Estatuto do Índio. Mas é um Congresso muito desfavorável e a gente tem um presidente mais desfavorável ainda. Então, seja lá o que sair daquele Congresso em cima dessa lei, vai ser ratificado e sancionado por esse presidente desfavorável, para dizer o mínimo. A gente pode falar muitas coisas dele. Sim. Eu queria lembrar uma coisa aqui, né, que eu não tenho conhecimento se todas as pessoas sabem disso, mas a Constituição de 88 estabelecia um prazo de 5 anos para a demarcação de todas as terras indígenas no Brasil. Quer dizer, esse prazo está para lá de caducado. O ano que vem comemoram-se, né, 20 anos de não cumprimento de prazo, né, que é o não cumprimento da própria... Bom, 20 anos não, 30 anos, desculpem, fiz a conta errada. 30 anos de não cumprimento da Constituição que estabelecia 5 anos para demarcar as terras indígenas. E há uma indiferença, ninguém lembra disso, né? Quer dizer, vão se completar 30 anos sem demarcação, sem a demarcação que era prevista constitucionalmente, e pior que isso, o marco temporal ainda está em discussão. Para quem não sabe também, assim, a tradução dos termos, né? O marco temporal que foi na discussão justamente da demarcação da Raposa, que apareceu isso, né? Quer dizer, os indígenas teriam seus direitos originários às terras reconhecidos se a ocupassem, justamente em 8 de outubro de 88, que é a data de promulgação da Constituição Nacional, né? Quer dizer, o marco temporal é a nossa Carta Magna, como se os indígenas tivessem alguma coisa a ver com isso e estar na sua terra exatamente naquela data, sendo que boa parte dos que não estavam porque foram expulsos, né? Quer dizer, você penaliza a vítima, né? O expediente de penalizar a vítima e o marco temporal está dentro dessa discussão toda apresentada pela Artionca, né? Então, quer dizer, a terra que era originária, hoje vira uma disputa estabelecida. O originário é a Constituição e não a terra indígena, né? Não o direito dos indígenas à terra, né? Enfim, o imbróglio é bastante grande. E agora tem perguntas aqui no chat. A primeira pergunta, aí depois a Artionca, se achar que deve falar sobre o marco temporal, mas eu queria apontar a questão da Caruza, é bastante extensa, eu não sei se eu a leio completo, né? Eu vou ler a questão completa, Tchonka, e aí compartilho isso com todos, tá?
seguinte, então, lendo, né, a anotação da Caruza, que a nossa ex-aluna de doutorado defendeu há pouco, tá? Em outubro de 2014, na edição 97 da revista Piauí, o repórter Bernardo Esteves publicou uma matéria descrevendo o evento Os Mil Nomes de Gaia, realizado na terceira semana de setembro do mesmo ano, daquele ano, o 2014, num evento promovido, concebido por Eduardo Verde Castro e Débora Danowski. Neste texto, no seu último parágrafo, lê-se uma referência à conferência de encerramento proferida por Elizabeth Stangers e uma das autoras mencionadas pela professora Artionka Cabiberibe na aula inaugural de hoje. Escalada para a Stangers, né? A Stangers não, a matéria da Piauí. Escalada para a conferência de encerramento, Stangers fez um balanço das discussões travadas durante a semana. Em tom grave, observou que no futuro talvez sejamos confrontados por questionamentos similares ao dos jovens alemães nascidos no pós-guerra, quando descobriram os horrores do Holocausto. Vocês sabiam? E o que fizeram? Ela se disse hesitante entre o pesadelo e a vergonha. Daqui a 30 ou 40 anos seremos a geração mais odiada. A minha pergunta, se fosse possível levar desta aula inaugural do PPH uma sugestão ou, enfim, uma ideia necessária, algo que não poderia faltar em relação ao que constará no programa de governo da candidatura à presidência, neste caso, pelo Partido dos Trabalhadores, o que se poderia levar? Explicito que faço essa pergunta precisamente comprometendo-me a levar essa possível, digamos, ideia necessária à presidência do Instituto Lula, responsável pela redação do programa de governo. Esteja à vontade para reagir à pergunta, inclusive se a considerar que não faz sentido a dizer. Muito obrigada pela aula, professora. Olha, não, faz sentido, sim, porque sim, o que os dados que eu tentei apresentar aqui, que não foram muitos, mas que me ajuda a fundamentar a questão de fundo, essa disputa, né? Disputa, eu falo disputa normativa, é a disputa no campo, seria a coisa mais visível, mas por trás dela tem uma disputa de modelo de sociedade, de modelo de exploração econômica, de vida, de mentalidade, né? Tem várias coisas por trás dessa disputa. Então, e o que engloba tudo isso é que ela se dá no campo da política, né? É normativo, parece, né? É regrado por lei, mas todas essas leis elas estão sendo gestadas, produzidas pelo campo da política. Então, a tua pergunta, a tua proposta faz todo sentido do mundo. Eu acho que se tem uma coisa que tem que entrar nesse projeto de governo do presidente Lula é a garantia às terras indígenas, a garantia da Constituição, como ela está, né? O capítulo dos índios tem que ser cláusula pétrea, não pode mexer, né? E o governo fazer aquilo que está lá, porque cabe ao governo as ações para a implementação do que está na lei. É isso que tem que estar. É tão simples, né? E é o que os povos indígenas estão pedindo. Não é mais do que isso, né? Porque agora tem um colega nosso, o Enio Barreto, ele falou outro dia uma coisa que eu achei muito interessante, porque agora não se luta mais por garantir novos direitos, se luta para não perder, né? Esse é o momento que a gente está vivendo agora, né? Então, acho que e espalhar esse direito no processo de formação, de educação, jogar isso dentro das escolas, né? Os governos do PT fizeram algo que foi muito importante, que foi a aprovação da lei de cotas. Não tem nada que substitua
a presença dos estudantes indígenas nas escolas, nas universidades, né? A presença deles como representantes das suas necessidades, das suas pautas, melhor dizendo, né? E, ao mesmo tempo, estando nas escolas e nas universidades, eles ajudam a desfazer aquela imagem dos indígenas. Eu não sei se na nova geração ainda é assim, né? Porque tem uma lei que fala que é preciso que as escolas incorporem o conteúdo de história africana, afro-brasileira e indígena. Sim, isso está mantido. Mas ela não é implementada. Sim, né? não é implementada e os professores, de fato, não tiveram formação, né? Então, esse é um processo lento e antes que a velocidade os alcance, a lei já está ameaçada, né? Exato. É 11.645. Exato. Um caminho para essa lei ser implementada eram os cursos, as disciplinas de sociologia, né? Era a disciplina de sociologia. Então, é preciso... eu acho que os governos do PT fizeram um movimento muito importante, que é colocar as cotas como uma coisa, vamos quebrar esse sistema aqui, né? Porque esperar como a proposta de manutenção do sistema, de que, não, primeiro tem que melhorar o ensino básico, fundamental, tarará, blá, 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 balela, né? Que aí os estudantes que vêm da escola pública, os estudantes indígenas, os estudantes negros vão chegar, um dia eles chegam, sabe-se Deus quando. Né? Então, com essa quebra, isso ajuda a implementar a lei, a 11.600... 11.6455. 11, eu nunca decoro, é um número esquisito. Mas, enfim... E provocar mudanças. Já tem mudanças, na verdade, né? Então, eu comecei a falar uma coisa, quando eu fiz colégio, a gente estudava, e eu acho que a Cimeia e a Edilene também devem ter vivido isso, a gente estudava exatamente isso que eu falei, assim, os indígenas não trabalharam, não foram escravizados, porque se recusaram, né? Não, quando é pior, eram preguiçosos, né? Eram preguiçosos também. O estereótipo fica, né? Sim, sim. Mas eu não sei, na nova geração, eu acho que isso mudou, né? Talvez tenha uma mudança, porque teve muita produção de material didático contradizendo isso, né? E a tentativa da incorporação daquilo que a gente produz na academia, né? Que precisa vazar da academia, precisa sair e ser acessível, ser possível que as pessoas compreendam, realmente, nossa, eu fui enganado, Tá aqui, quantas populações foram escravizadas, quantas foram exterminadas. A gente não aprende isso, né? Tem que ir para a educação escolar, eu acho. Bom, acho que tem uma outra questão anotada aqui no chat, da Tatiana de Oliveira, que é responsável pela arte da divulgação. A professora Xonca, em nome do programa do Corpo Discente do PPH, gostaria de agradecer a sua presença e expressar a sua importância para nós. No final da sua fala, você salientou a necessidade de representação indígena nos quadros legislativos. Gostaria que você comentasse em que medida as ações fora do legislativo, como a já comentada sustentações de advogados indígenas, as ocupações no 16, as cartas anunciando o suicídio coletivo dos Caiová e a Marcha das Mulheres Indígenas e os acampamentos em cada votação de projeto-lei, além do próprio ATL, atuam junto ao corpo legislativo e aos eleitores não indígenas.
Eu acho, em primeiro lugar, obrigada pelos cartazes, ficou super bonito, eu gostei muito, Tatiana. Essas mobilizações, a participação mais intensa e mais numerosa, né, no plano da representação político-partidária, são movimentos do que eu estou acompanhando, essa representação, ela um pouco decorre desse movimento, mas, bom, é uma coisa que não é muito pacífica dentro do movimento, né? Por exemplo, a gente sabe que o sistema político ele se organiza, se reordena para sempre se manter mais ou menos o mesmo, né? Ou piorar, né? Então, o sistema partidário na democracia é um sistema que ele foi se estabilizando num processo de que se elege quem tem o maior fundo partidário, que ele foi se estabilizando de um jeito perverso, né? É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que a representação do Congresso hoje, ela é uma representação viciada, né? Ela não representa todos os anseios da sociedade, né? E aí, bom, nesse processo de viciar o sistema, a gente vai ter candidaturas indígenas que podem ser candidaturas anti-indígenas. É isso que é isso que bota uma questão dentro dessa mobilização para a entrada dos indígenas no parlamento, né? Aí, bom, tem os movimentos, as grandes mobilizações. Essas mobilizações, elas conseguem ter efeito porque elas vão pressionando a mídia, não a mídia, elas vão pressionando o Congresso. A mídia tem ela é, de certa forma, favorável às mobilizações. Então, a mídia pressiona também, né? Então, e o judiciário, e tudo isso pauta o judiciário, porque o judiciário não é um negócio que está ali encastelado num lugar sem ver nada. Ele também sofre pressão, né? Então, eu acho que as grandes mobilizações são fundamentais, porque elas barraram alguns processos, né? E aí elas se juntam, dão força aos parlamentares que apoiam as causas indígenas, né? Tudo é um movimento complexo, assim, de juntar diferentes atores. Aí os antropólogos, historiadores escrevem artigos na grande mídia, pautando o tema, né? Todos esses atores que sozinhos não têm força, eles vão ser mobilizados quando as grandes mobilizações indígenas vão para campo, ou vão para Brasília, melhor dizendo. Eu vejo isso. Por exemplo, tinha dessas siglas com número que apavorava, né, o movimento indígena, que era a PEC 215. Né? A PEC 215, ela foi pensada em cima do governo do PT. Por quê? O Congresso entendia o seguinte: esse governo é muito complacente com demarcação de terra. Então, o projeto, essa emenda à Constituição propunha que as demarcações deveriam passar pelo Congresso Nacional. A demarcação, a homologação, a ratificação de terras já homologadas. Ou seja, tipo, morreu, né? Chegou ali, acabou. Agora,
teve muita pressão para esse projeto não ser aprovado, muita. Né? Ele foi arquivado na legislatura passada, mas ele foi atravessando. Ele atravessou, se eu não me engano, 2 ou 3 legislações. E não conseguiu chegar até o fim. Por quê? Porque teve muita mobilização. Uma delas foi a de Puelito Cur, que é essa da carta dos Guarani Kaiowá, dizendo que se eles não pudessem ficar nas suas terras, eles iam se suicidar coletivamente, porque a vida não faria sentido, né? E aí isso tomou as redes sociais e muita gente colocou no lugar de sobrenome, colocava Guarani Kaiowá, né? E isso foi se espalhando, né? Mas é sempre isso, assim, uma mobilização que tem que articular muita gente, tem que mobilizar muita gente, os artistas, né, os cientistas, os influenciadores digitais, todo esse pessoal está dentro desse campo. Isso falando disso, né, João, que isso é muito notável, né? Quer dizer, a proximidade da ABA, né, pensando na Associação Brasileira de Antropologia, foi muito grande em 78 por conta do projeto de emancipação dos indígenas, né? Então, aquilo, né? A professora Manuela Carneiro da Cunha presidindo a ABA, dialogando com o professor José Afonso, né, da Faculdade do Largo São Francisco, com o Dalmo Dallari. E há pouco tempo, enfim, acho que há 3 anos, a Manuela publicou aquela coletânea com o Samuel Barbosa, que é um advogado, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, está lá o parecer do José Afonso, né, para o marco temporal Dalmo Dallari, quer dizer, é um revival, vamos dizer assim, dos mesmos personagens, da mesma aliança, de novo, nós, os advogados. Quer dizer, isso, né? Quer dizer, a gente volta para o mesmo ponto, né? Quer dizer, direitos originários sobre as terras são eternamente questionados, né? Nada garante, se o marco temporal for derrubado daqui a pouco, né? Se cair, enfim, a tese do marco temporal não se sustentar, não há qualquer garantia de que daqui 15, 20 ou 30 anos um novo questionamento seja feito, né? Enfim, essa história de longa duração do Brodel, né? Quer dizer, a coisa vai para a eternidade, né? Assim, os indígenas não têm qualquer possibilidade de falar agora está resolvido. Não, não está resolvido, né? Que foi a esperança de 88, né? Nossa, agora resolveu, ficou lindo. Não, não. Né? Assim, dura uma semana a comemoração, porque no 8º dia existe um questionamento. Sim. Né? Sim. O primeiro projeto de lei contra, tentando relativizar o artigo 231, é de 2000, ou seja, não, desculpa, não é 2000, não. 2000 é o de terra, agora esqueci, mas eu posso depois retomar. Mas logo depois, na sequência da promulgação. Sim, sempre imediatamente. Lembrando, aqui no atual governo, acho que isso está no artigo da Manuela, fazendo propaganda aqui, publicado na Campus, num dossiê que eu e o Rafael organizamos juntos, foi um seminário que o Rafael organizou no SESC. A primeira publicação do atual governo, no dia 1º de janeiro, então, de 2018, foi contra os indígenas. Né? Foi o primeiro ato de governo. Né? Quer dizer, desde 1º de janeiro de 2018 estava todo mundo avisado, era isso, né? Exato. Não tem, foi rápido, né? Ele já estava pensado antes. Estava pronto, né? Assim, estava pronto. Pronto, mas não conseguiu, entendeu? Eles Sim. não conseguiram implementar porque teve muita pressão. E tem uma coisa diferente do que aconteceu no final dos anos 70, que é o fator redes sociais. Sim. Elas impulsionam mudanças, né? Elas pressionam, elas começaram a pautar agora de maneira muito forte algumas questões, né?
E é isso, mas continua sendo essa articulação que põe diversos atores para tentar barrar o processo de perda muito grave. Mas sempre vão achar, isso é verdade, Edilene, é sempre possível achar brechas. O próprio marco temporal é uma invenção, uma inventionice. Não está no relatório final do parecer do ministro Aires Brito. Ele vai entrar nos acórdãos, que são os documentos complementares. E aí isso vira, porque quando você arranja um nome, aquele negócio ganha consistência, né? E aí isso vira, aos poucos, vai sendo apropriado como algo possível, né? Algo primeiro que se visualiza, se estabelece uma definição, né? E mesmo que o Supremo tenha passado em 2013 uma determinação dizendo o que aconteceu em Raposa Serra do Sol morre em Raposa Serra do Sol, não é vinculante, que é o termo que eles usam. Não importa, o negócio já tinha ganhado vida. Aí entra, está em vários PLs que estão tramitando na Câmara, e o Supremo agora adiou, né? Vamos ver quando que vai estar votado em cima de uma terra, em Santa Catarina, uma terra que é Xokleng Kangang, que pode determinar, porque aí pode determinar que o marco temporal seja seguido como norma geral, né? A partir da resolução, porque cria efeito vinculante, né? É um outro nome, esqueci agora. Talvez cria uma prerrogativa, talvez. Jurisprudência? Jurisprudência, exato. Cria jurisprudência, era esse o termo. É um outro universo linguístico, né? Tem um glossário deles, né? É uma coisa. A gente fica tateando, tentando entender o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Bom, caso não existam mais questionamentos, a gente está com a Artionga aqui há 2h30 presos na tela, então, né, também não queremos abusar da Artionga, né? Se alguém tiver alguma questão, em 5 segundos aqui no chat, ou se apresente, ou então a gente se despede agradecendo muito, Artionka, a sua participação com a gente, foi muito bom te ouvir, né? A gente, enfim, tem que ficar na guarda, né? Se falando disso o tempo todo para quebrar essas, né? Assim, tem várias barreiras que estão postas, né? Estão postas há muito tempo e que a gente tem que o tempo todo retornar a elas, aquilo que eu falava, né? Às vezes são os mesmos parceiros, assim, mas que bom, né? Então nós não os perdemos, né? Que bom que nós não os perdemos, que bom que ainda existam, né, advogados, né, na Faculdade de Direito lá de São Francisco que consigam ainda renovar essa discussão, né? Eu estou pensando no co-organizador da coletânea da Manuela, no Samuel, que é um rapaz jovem, e também no Zé Afonso, do Dalário, mas que é um prolongamento, né? Assim como eu quero acreditar, né, que essas pessoas todas aqui, que agora está em 30 e poucas, né? E agora há pouco estava em quase 50, é esse prolongamento, né? De que essa parceria, esse diálogo se mantenha. Lendo aqui, a Laura mandou foi muito bom te ouvir, Artionka. Essa reflexão é fundamental, né? Como a Laura escreveu e como você nos mostra, e que a gente tem que levar, né? Enfim, quebrando o muro, né? Que separa essa antropologia acadêmica de uma agência política, né? De um ativismo político que
aliás, é a marca da antropologia que se faz no Brasil, né? Isso já foi notado por outras pessoas, e a gente, assim, esse é um efeito vinculante, né? A gente faz antropologia e acaba, né, dando os braços para um certo ativismo político, porque, de fato, uma boa compreensão, né, da realidade passa por essa aliança, né? A gente não pode achar que povos indígenas do Brasil são objetos tudo, né? É alguma coisa muito maior do que isso, e que é um dos efeitos que eles acabam produzindo na nossa própria disciplina, né? Isso que faz a cara da antropologia no Brasil, né? Assim, o teu trabalho é isso, né? E de tantas pessoas, né? Que foram nossas professoras e professores também, né? Isso é um prolongamento. Eu acho que toda ciência ela é produzida, pautada também pela política, né? Quando Sim. você resolve, por exemplo, fazer um medicamento para um tipo de doença e deixar um outro tipo assim séculos, né, praticamente sem ser estudado, é uma decisão política. Sim. Então, ou quando você resolve pensar em tipos de produção de alimentos, né, para, sei lá, situações específicas, né, e que, como esses alimentos ultraprocessados, abrindo mão de pensar alimentos que não... A melhoria da implementação do cultivo de alimentos sem processamento. Isso por trás tem uma ciência, né? E aí essa ciência está sendo orientada politicamente. Então, eu vejo assim, eu acho que não somos os únicos nesse processo, né? E a nossa ciência, eu entendo que ela seja muito importante, né? Porque a gente está tentando mostrar que esse mundo, e isso é o básico da antropologia, que esse mundo mega diverso no qual a gente vive, se ele for sendo, na medida que ele vai sendo uniformizado, ele vai se fragilizando, né? Esse é um princípio básico da antropologia que vai se aplicar em muitas outras áreas. Todas, né? as outras disciplinas, né? Todas as outras. Então, a gente tem que se colocar nessa, né? Mostrar como isso acontece, como isso impacta a vida das pessoas, dos povos indígenas, a nossa vida, todo mundo conectado, né? Assim, não tem mais possibilidade. O Robinson Crusoe acho que não é uma possibilidade mais hoje. Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Assim. Eu agradeço muito o espaço, né, a conversa. Agradecer também, assim a gente então vai encerrando. Obrigada, Edilene, por ter mediado o debate e instigado novas questões também. Queria agradecer muito especialmente a Tchonka por estar aqui com a gente, assim, concretizar um convite que a gente tinha feito já há bastante tempo, que agora se tornou possível, pela exposição, né, e na verdade, assim, por trazer de forma muito firme e muito elucidativa, né, questões tão relevantes, necessárias, urgentes, e também pela disposição para estender, né, por diferentes temas mais ou menos correlatos, próximos e distantes, a partir das perguntas que apareceram, e também por nos deixar questões, né? Eu acho que assim, esse modo remoto, e quando é gravado, faz as pessoas ficarem muito mais tímidas, né? Do que vai acrescentando camadas de timidez que na forma presencial elas conseguem ser mais ou menos, né? A gente consegue driblar um pouquinho. Então, mas tenho certeza que assim toda essa contribuição que você trouxe para nós hoje, assim, ela faz assim
traduz muito particularmente bem essa ideia de aula inaugural, né, que é de trazer questões que vão poder continuar inspirando reflexões, e não só questões, né, mas também encaminhamentos práticos de atuação dentro e fora do nosso espaço profissional. Então, assim, queria realmente agradecer demais, acho que todo mundo aqui se beneficiou imensamente né, com a generosidade com que você nos trouxe, né, tanta riqueza hoje. E, enfim, agradecer de novo a Tatiana, a Edilene e ao Paulo Marins. E a gente espera te ver pessoalmente em breve. Eu também. Seria ótimo, nossa. Mas muito obrigada, foi uma boa conversa, assim. Às vezes eu fico com a sensação, no final, de que poderia ter falado mais, poderia ter aprofundado mais, mas eu acho que realmente o espaço da palestra é isso, é isso que você falou, Simeia, é aguçar o interesse para próximas conversas e próximos outros debates, outros aprofundamentos, né? Acho que é isso mesmo. Mas obrigada pela acolhida. Obrigada, gente, Artionka. Tchauzinho, gente. Obrigada, Tatiana. Obrigada pela participação, Caruza. Para a gente poder... Ai, Paulo, obrigada a você também. Obrigada, Paulo. Antes da gente sair de verdade aqui, é parar a gravação, para daí